A paz do Senhor para todos, somos felizes por mais esta oportunidade de estarmos no Devocional do Lar. Leiamos hoje Números, capítulo número 11, apenas o versículo de número 23, que diz assim: Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a minha mão, ou a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Glória a Jesus Cristo. Essas são palavras de Deus, dita a Moisés, quando o povo murmurou, o povo queria carne, queria comer carne de todo jeito, e o povo murmurou tanto que Deus disse a Moisés que iria satisfazer o desejo daquele povo. Mas eles não só iriam comer carne um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, mas um mês inteiro, até se, como disse a palavra do Senhor, né, até sair pelos seus narizes. Moisés achou difícil porque estavam no meio do deserto, onde Deus se proveria de carne para alimentar quase 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, né? E Moisés disse ao Senhor, né? 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-ei carne a comer, e comerão um mês inteiro. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Por isso que eu falei quase 2 milhões. Aí Moisés disse a Deus: Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, para que lhe bastem? Mas a palavra do Senhor para Moisés foi: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Glória a Jesus Cristo. Então, quando Deus fala, a palavra dele se cumpre. O profeta Jeremias, bem conhecido nosso, né, irmão? Esta passagem, capítulo 1, versículo número 12. Quando Deus designou Jeremias para profeta, dizendo a ele que ele ia ser profeta, ele disse: eu sou uma criança, não sei nem falar. Mas Deus disse: antes de tu nascer, eu já te escolhi. E aonde eu te mandar, tu irás. E tudo quanto eu te mandar também, tu farás. E para provar isso, Deus disse a ele, em versículo 12, capítulo 1 de Jeremias, né? Quem é que vê Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse a ele: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus guarda a sua palavra. Quando Deus fala, é como se ele tivesse cuidado das suas palavras para que ela tivesse um cumprimento, ou que ela tenha um cumprimento conforme saiu da sua boca, né? E a palavra do Senhor, ela se cumpre. Quando nós lemos, queridos, livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela não é dita em vão. Quando Deus fala, tem finalidade, tem objetivo, e a palavra dele se cumpre. Ele disse a Moisés que iria dar carne àquele povo, e no deserto, e ele deu mesmo. Moisés achou difícil, mas Deus enviou codornizes, e aquele povo comeu um mês inteiro até sair pelos seus narizes, como diz a palavra do Senhor, né? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Deus falou, se cumpre. Glória a Deus. Samaria estava cercada em certa ocasião, ninguém entrava nem saía, a fome era tamanha, e o povo começou a clamar ao rei. O rei disse que não podia fazer nada. Foram falar com Eliseu, e o profeta Eliseu, Deus falando através do profeta Eliseu, Deus disse assim: olha, amanhã, glória a Deus, capítulo 7, versículo 1 de 2 Reis, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Glória a Jesus Cristo. Então, esta foi a palavra de Deus através do profeta Eliseu. O capitão, diz o versículo 2, cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Então, duvidou da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando
ela sai da boca do Senhor, ela se cumpre. Aleluia, glória a Deus, porque Deus vela sobre a sua palavra, né? A mão do Senhor não é encurtada, nem a palavra dele é em vão, glória a Deus. E a palavra do Senhor fala que no outro dia havia abundância de pão em Samaria. Diz o versículo 19, versículo 18, capítulo 7 de 2 Reis, né? Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão que respondeu ao homem de Deus e disse: eis que o Senhor, que aí que o Senhor fizer as janelas do céu, podesseis fazer conforme esta palavra? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, daí não comerás. Sucedeu que o povo atropelou na porta e ele morreu. Então, queridos, a palavra do Senhor nesta oportunidade para mim e para você é que o que Deus falou para mim e para você, ela se cumprirá. O Senhor tem uma palavra para nós de bênção. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus para mim e para você que me escuta nesta noite, porque Deus fala de várias maneiras, né? Deus tem os seus modos de falar, aleluia. E Ele fala pela sua palavra também. E esta, se tiver assim que eu vou ler, é uma palavra de Deus para a sua vida. Diz assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis a antiga. Não fique embaraçado com o que já passou. Glória a Jesus Cristo. Tá certo? Não fique dando ênfase ao que aconteceu no passado. Porque diz o versículo 19 do capítulo 43 do livro do profeta Isaías para você assim: eis que farei uma coisa nova, glória a Jesus, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que farei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, receba a palavra do Senhor. A palavra dele não volta vazia. O que Deus fala se cumpre, e a palavra de Deus para você nesta oportunidade é que Deus fará uma coisa nova na tua vida, uma coisa extraordinária. Amém? Jesus é bom, maravilhoso.